Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, continuando a nossa aula aqui, que nós falamos na aula online sobre a persistência do racismo, né? Esse era o tema, e eu pedi para vocês me mandarem uma introdução, usando os repertórios que a gente conversou lá, ou um outro repertório que você quisesse, e trazendo tudo que a introdução pede, né? Então, eu escolhi essa introdução aqui. Poucos me mandaram. Fique atento aí com essa coisa de tarefa, viu? Que vai ser cobrado. Então, olha, eu escolhi esse aqui. O Brasil é um país com histórico de racismo desde o seu início. É perceptível analisar os ocorrentes preconceitos iniciados de forma verbal e pela internet. O racismo é uma realidade de muitos brasileiros. Se atentar em como os casos de preconceito são iniciados é uma ótima tática para que o número de pessoas afetadas diminuam conforme o tempo. Bom, se nós precisamos na introdução de 3 coisas, olha aqui para mim se essa introdução tem os 3 itens necessários. Tem? Sim, não, por quê? Não, né? O que falta aqui? Nós temos o tema, que a pessoa falou do racismo, mas o tema, na verdade, a persistência do racismo, né? Então, faltou aqui a palavra persistência. Não tem um repertório sociocultural que foi pedido. E onde estão os 2 argumentos? Ou seja, por que esse racismo persiste na atualidade? Não tem, né? Então, veja, o que eu fiz? Eu mexi aí usando essas mesmas ideias do autor, eu dei uma melhorada para incluir aqui nessa introdução as características que são necessárias na introdução, tá bom? Vamos ver como que ficou. Olha só. Fiz algumas mudanças no texto, porque estavam faltando, né, algumas partes, então é preciso acrescentar aqui para a introdução ficar completa. Então, ficou assim. Mudei algumas palavras, olha, ela disse que os preconceitos são iniciados de forma verbal e pela internet. Eles não são iniciados, eles são praticados, né? Coloquei um odiernamente aqui só para fechar melhor o período. E ficou assim, o Brasil é um país com histórico de racismos desde o seu início. Isso é perceptível ao se analisar os recorrentes preconceitos praticados de forma verbal e pela internet odiernamente. Quer dizer, atualmente, hoje em dia, né? Nesse contexto, agora aqui, eu tirei uma parte porque ela é desnecessária. Estava escrito, o racismo é uma realidade de muitos brasileiros. Não tem necessidade de usar esse aqui, e eu preciso de espaço, de linha, para trazer o repertório. Então, eu cortei essa parte que é desnecessária e trouxe o repertório, porque que se encaixa aqui no que estava sendo dito, tá? Então, vamos lá. Nesse contexto, que contexto? O contexto em que o preconceito acontece verbalmente, pela internet, de todas as formas. Nesse contexto, tem-se o caso do motoboy Matheus, que foi vítima de racismo por um homem branco em São Paulo. O vídeo viralizou nas redes sociais, causando indignação dos brasileiros. Então, esse repertório tem a ver com o que a gente está trabalhando no texto? Sim, então ficou. E nesse contexto, eu já encaixei o repertório com o que estava sendo dito antes, né? Agora eu vou trazer os 2 argumentos que não tinha no texto original. Então, eu inventei aqui, né, 2 repertórios, 2 argumentos. Então, vamos ver. Diante disso o quê? De tudo isso que nós estamos falando, é necessário entender o motivo da persistência, o tema não é a persistência do racismo, desse tipo de atitude, que nós já falamos do racismo lá, causada pelo contexto histórico do negro, e pela impunidade do crime. Qual crime? Do crime de racismo. Qual o contexto histórico?
desde a escravidão lá, porque ela não disse aqui no início, ó, o país, o Brasil é um país com histórico de racismo desde seu início, então eu vou retomar isso aqui no argumento, ok? Então, essa persistência, por que está persistindo o racismo? Por causa dessa coisa que começou lá no início. Então, veja que está tudo casadinho aí no texto. E aí, lá no texto original, ela colocou tipo uma proposta de intervenção. É bom se atentar, se a gente se atentar ao racismo desde o início, isso vai melhorar. Então, aí eu fiz aqui uma finalização trazendo a ideia do autor do texto, ó. Assim, só que de uma forma mais resumida, né? Porque, olha, nós já temos aqui, dá para fazer em 8 linhas isso aqui, com a letra pequenininha, né? Assim, é preciso tratar os casos de racismo na raiz, para que diminuam com o tempo. Então, nós vamos lá na raiz do problema, tratar aí isso no desenvolvimento, tá bom? Então, é isso. Trouxe aqui esse parágrafo e vamos ver mais um rapidinho, só para vocês perceberem essas mudanças no texto que faz toda a diferença no texto. Nesse caso aqui, não é que ficou ruim o texto, mas estavam faltando partes, né? Então, eu tive que mexer para colocar as partes. Trouxe outra introdução aqui de alguém aí da turma, né? E essa introdução tá muito boa. Se pensarmos na questão dos itens, olha, nós temos aqui desde o tema, passando desde o repertório, passando pelo tema e chegando aos 2 argumentos, tá? Então, tá muito bom. Por que que eu fiz algumas mudanças? Primeiro, porque nós temos aqui os verbos em primeira pessoa do plural. Podemos observar que o racismo, desde sempre, tem nos rodeado, né? Então, eu fiz algumas mudanças para fazer a linguagem ficar mais formal, tá? É só isso. Ele tá ótimo em termos de ter todos os aspectos. Então, tem aqui, a partir da visualização da obra A Redenção de Kant, que é aquele quadro que nós vimos, né? Que representa, tem um E ali, mas tá errado, que representa a intenção da época em branquear a população, podemos observar que o racismo desde sempre tem nos rodeado. Olha, desde sempre é tão vago essa temporalidade, não é? Desde sempre. O que é desde sempre? Desde o início do mundo? Desde o início do Brasil? Desde o século XVI? Né? Então fica muito vago. A gente pode melhorar isso aí. Aí tem, entretanto, essa mentalidade discriminatória, e aqui eu quero chamar a atenção que a autora do texto, ela colocou discriminatória. Discriminar é uma coisa, discriminar é outra, tá? Nesse caso aqui, que nós estamos falando de preconceito, é discriminar, tá? Então, entretanto, essa mentalidade discriminatória não só permeava entre nós. Como assim? Permeava entre nós? Permeava no passado entre nós agora? Tá meio estranho, né? Mas também nos persegue durante séculos, o que é preocupante. Muito bom, tem uma opinião aqui, né? Aqui é a tese. Porque, mesmo com tanta evolução no mundo, principalmente tecnológica, ainda nos estagnamos no tempo em relação a essa ideologia racista. Aqui era para ser uma pergunta, né? Tinha que ter um ponto de interrogação. Por que, mesmo com o tempo passando, a gente ainda continua com essa ideologia? Então, beleza, tá falando aqui da persistência, muito bom. Essa perpetuação se dá pela continuidade desse discurso pela sociedade e por, muitas vezes, a família transmitir esse pensamento para seus filhos. Esses que serão o nosso futuro. Olha, aí o nosso também, você coloca o leitor aí dentro do texto, né? Então, eu fiz algumas modificações só para a gente transformar essa linguagem numa linguagem mais clara, mais objetiva e mais formal, mais culta, tá bom?
Vamos ver então como ficou. Então, olha só, tá meio bagunçado, mas tem ordem na minha bagunça. Então, olha, o que tá riscado é o que eu cortei e mudei as frases para ficar mais claro e mais formal, tá bom? Então, olha, eu troquei o podemos observar, que é primeira pessoa do plural, colocando o leitor dentro do texto, que não é aconselhável, e coloquei observa-se. Tá vendo? Passei o verbo para um modo impessoal, que não tem sujeito. E aí fica melhor, fica mais impessoal o texto. Então ficou, a partir da visualização da obra A Redenção de Kant, que representa a intenção da época em branquear a população, observa-se que o racismo não é algo novo na sociedade brasileira. Olha, como que estava escrito antes? Estava assim, ó, desde sempre tem nos rodeado. Então, eu mudei esse desde sempre e disse que não é algo novo na sociedade. Pronto, ou seja, tá aí há muito tempo. Eu falei a mesma coisa, não foi? Só mudei as palavras. E aí, tava assim, ó. Entretanto, aí tava aquela coisa estranha, né? Não só permeava entre nós. Aí, olha como eu coloquei. Eu risquei e coloquei. Essa mentalidade discriminatória e persistente no século XXI é preocupante. Eu tirei tudo isso aqui, olha, eu tirei 1, 2, 3, 4 linhas e transformei em 1,5, 2. Tá vendo? Como ser mais objetivo? Ao invés de falar, por que mesmo com tanta evolução no mundo, ainda nos estagnamos no tempo em relação à ideologia racista? Olha, só coloquei essa mentalidade discriminatória, né, que é um preconceito, e persistente, ou seja, tudo que ela falou aí, né? Nós estamos parados no tempo, isso está nos acompanhando, não precisa. E persistente no século XXI, então, o século XXI inclui, ou está implícito que é com toda a inovação do século, né? Com todas as coisas novas que surgiram, já está tudo implícito aí nesse pedacinho. É preocupante, deixei aí a opinião dela, não mudei a opinião da autora do texto. Você vai ver, se a gente, eu podia ter passado a limpo em outra página, né? Sem os riscos, você vai ver que isso aí deu 7 linhas, essa 6,5, 7 linhas. Aí, vamos mostrar agora os dois argumentos. Eu coloquei um conectivo aqui, para ficar melhor, para ligar um período no outro, né? Nessa perspectiva, é muito bom usar esse conectivo. Nessa perspectiva, essa perpetuação do preconceito que se dá através da continuidade desse discurso pela sociedade e pela família precisa ser revisto para garantir um futuro sem racismo. Olha só. Peguei tudo aquilo que ela falou, como que ela tinha colocado, ó. Pela continuidade desse discurso pela sociedade e por muitas vezes a família transmitir esse pensamento para o seu filho, esses que são o nosso futuro. Então, eu transformei tudo isso apenas em 3 linhas, olha, 4 linhas. Nessa perspectiva, essa perpetuação do preconceito se dá através da continuidade desse discurso pela sociedade e pela família. Pronto, vou trabalhar as duas coisas. A sociedade, como ela perpetua, e a família, que é passando de pai para filho. Vou explicar isso lá no desenvolvimento. Ok? Tudo bem? Ficou claro aí? Volte no texto original, dá uma olhada e você vai ver que pequenas mudanças fazem toda a diferença no seu texto. Tá bom? Então, até a próxima. Próxima aula é online, né? E aí nós vamos conversar mais um pouquinho, tá bom? Wakanda Forever para vocês aí. Beijinho, tchau.